Graça e paz, irmãos. Shalom para os irmãos de Israel. No livro das Revelações de Apocalipse, no capítulo 5, versículo 9, assim diz a palavra do Senhor. E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. O Espírito Santo do Senhor abrirá o primeiro selo do livro de Apocalipse. Meu nome é Marcos Gonzalez, servo do Deus vivo. Ouça que o Espírito Santo revelou. Amados, na revelação de hoje, veremos o dono do arco, o verdadeiro dono do arco. Vejamos, em Gênesis 9,16, o verdadeiro arco. O arco estará nas nuvens e eu o verei, para me lembrar da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes, de todas as espécies que estão sobre a terra. Amados, esta aliança foi que Deus Adonai fez com Noé após o dilúvio, após cessarem todas as águas, e que o juízo sobre os seres viventes não seriam mais através das águas. Por isso nós conhecemos o arco-íris, o arco que está sobre as nuvens. Prosseguindo, nós vamos ver a primeira aliança em que Deus Adonai fez com Abraão. A aliança perpétua com Abraão está em Gênesis 17, 7. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e tua descendência, depois de ti, em suas gerações, como aliança perpétua, para ser o teu Deus e para a tua descendência depois de ti. Amados, esta foi a aliança em que Deus Adonai fez com Abraão, o pai da fé. Prosseguindo, o Senhor fala a Isaque. Aqui nós já vimos Isaque como filho de Abraão. Ele já profeticamente se apresenta como noivo, assim como o Senhor e a noiva perfeita, que seria profeticamente Rebeca. Então Deus também confirmou a aliança com o filho Isaque. Nós falamos do pai Abraão, agora nós estamos comentando a respeito de Isaque, que é o filho. Entretanto, ele como figura profética do noivo, e Rebeca como a igreja fiel, a noiva. E o Senhor assim confirmou a aliança com ele. Não desças ao Egito, mora nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei. Pois a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Aliança confirmada, amados. Então, nós vimos Abraão como pai, Isaque como o filho. Vejamos agora a figura do Espírito Santo. De que forma nós veremos? Através de Jacó. Em determinado tempo, Jacó, depois de ter passado por todas as tribulações, ter passado por todas as provações, ele estava antes do rio e passou toda a sua família, todo o gado, todas as suas posses adiante do rio. Em determinado tempo, ele lutou com um ser. Nós sabemos que era o próprio Senhor. Por isso, ele recebeu o nome de Israel, que significa aquele que luta com Deus. E ali, o Senhor fez uma nova aliança,
com Jacó, e o seu nome passou a ser Israel. E assim fala. Então o homem disse para Jacó: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Agora, Israel com o Espírito Santo. De que forma, amados? Jacó, quando lutou com o Senhor, ele foi tocado na juntura da sua coxa. E ele se tornou um homem coxo e dependente do cajado. O cajado, amados, já era uma figura profética de que o homem seria dirigido pelo Senhor. Então nós estamos vendo que profeticamente aquele cajado já era a presença do Espírito Santo na vida de Israel. Portanto, nós vimos as alianças do Pai, do Filho e agora profeticamente com o Espírito Santo. Mas uma nova aliança estava por vir. Prosseguindo. Deus se apresenta a Moisés. Moisés conheceu Deus através da sarça, porque ele já se apresentou lembrando das alianças. E assim Deus Adonai disse a Moisés: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, Israel. Então o Senhor se apresentou através das alianças. E Moisés, dirigido por Deus. Agora nós vamos ver novamente a figura do cajado como vara nas mãos de Moisés. Então Deus Adonai perguntou: Moisés, que é isso na sua mão? Ele respondeu: uma vara. E Moisés voltou para a terra do Egito e levou a vara de Deus. Amados, este cajado, esta vara que estava na mão de Moisés, foi através dela que Deus Adonai proporcionou as pragas do Egito, porque a cada momento em que se iniciava uma praga, a vara ela era utilizada. E até no momento da abertura do Mar Vermelho, onde o povo foi liberto, Deus Adonai orientou que Moisés estendesse a sua vara, o cajado, para o mar, e o mar se abriu, e o povo passou em seco. Amados, ali já era profeticamente a direção pelo Espírito Santo. Prosseguindo, então agora nós já avançamos para a nova aliança, a aliança do sangue. Lembrando que lá no início, Abraão fez uma aliança de sangue com a novilha, com o carneiro e com a ovelha. Vejamos, agora nós estamos já, Yeshua HaMashiach, já crucificado, aonde faria a aliança do sangue, aonde ela foi confirmada, aonde ela foi cumprida. E assim sucedeu. Quando Yeshua HaMashiach recebeu o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Amados, neste momento, Yeshua HaMashiach, ele venceu na terra e venceu nos céus. Porque na terra ele abriu a porta da graça, do perdão para o homem, para o pecador. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E nos céus, onde Miguel batalhava, o adversário e a terça parte dos anjos foram lançados na terra. Então aqui, Yeshua HaMashiach, ele saiu para vencer e para vencer. Prosseguindo, já em Hebreus 12, 24. Hebreus é um livro onde Paulo
escreve uma carta para os hebreus, para Israel. E assim ele lembrou da aliança do sangue. E Yeshua, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. O sangue de Abel, amados, trata-se do sangue de animal que Abel ofereceu como oferta. Yeshua HaMashiach, ele é a nova aliança profetizada pelos profetas Isaías e Jeremias, que já haviam apontado que surgiria uma nova aliança entre Deus e o povo de Israel. Em Hebreus 8:5, nas cartas, Paulo menciona a respeito daquilo que era profético, que apontava para a nova aliança. E assim ele diz aos hebreus, aos filhos de Israel: eles servem num santuário que é figura e sombra das coisas celestiais. Pois se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, nunca se teria buscado lugar para uma segunda aliança, a aliança do sangue, amados. Então, todos os atos, a construção dos templos, do tabernáculo, da Arca da Aliança, tudo era profético, apontando para Yeshua HaMashiach, a palavra viva, o Cordeiro de Deus. E em Mateus 16, 15 e 16, o Verbo vivo, dono do arco. Amados, agora nós já sabemos que o arco se trata da aliança, o dono da aliança, que não tem nada a ver com arco e flecha. E assim diz o Senhor: e vós, quem dizeis que eu sou? Ele perguntou para os seus discípulos. Simão Pedro respondeu, com a revelação do Espírito Santo, que Deus Adonai concedeu a ele: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Essa é a pedra fundamental da igreja, de que Yeshua HaMashiach é o Filho do Deus vivo, o dono do arco. Yeshua HaMashiach é o dono das alianças, o Cordeiro da aliança de sangue. Isso trata, amados, de revelação dada pelo Espírito Santo e não escatologia. Escatologia é uma das formas de estudo da natureza terrena, do homem. Mas quem revela os mistérios é o Espírito Santo, o Senhor. Vejamos, o mundo prega que o arco na mão do homem que vem sobre o cavalo branco seria um arco e flecha. Mas, amados, isso é da natureza do homem. Isto não provém da verdade, pois o dono do arco é o dono das alianças. Portanto, vejamos, em Apocalipse 6:2, o dono do arco. Olhei e vi um cavalo branco, isso como voz de trovão. O seu cavaleiro tinha um arco, aliança, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo. Venceu na terra e nos céus, quando foi crucificado. E para vencer, ele vencerá agora quando ele voltar no Armagedon. Necessário é profetizar novamente, amados, pois o dono do arco é o dono das alianças. Eis o verdadeiro dono do arco, que está descrito no livro de Apocalipse. Apocalipse 19, 11 e 16. O dono do arco, também descrito assim: viu o céu aberto e apareceu um cavalo branco. O seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. No manto, sobre a sua coxa, tem o nome Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aqui, amados, este é o verdadeiro dono das alianças, o Yeshua HaMashiach. Eis o Cordeiro de Deus. Portanto,
os 7 trovões e as suas vozes, revelado pelo Espírito Santo, trará as revelações de que estão sobre as palavras fechadas descritas lá em Daniel 12. E o povo da terra vai achar o verdadeiro caminho para a eternidade. Aquilo que Deus Adonai revela para os teus filhos, para os teus servos, aonde os seus servos serão selados com o Espírito Santo através das novas profecias. Graça e paz, shalom para os irmãos de Israel.